Os conceitos estoicos, originários da filosofia grega antiga, oferecem uma perspectiva única e valiosa para a compreensão da simbologia dos sonhos. De acordo com os estoicos, a vida é regida por um logos cósmico, uma ordem racional que permeia o universo. Essa concepção proporciona uma base sólida para a interpretação de símbolos recorrentes nos sonhos, visto que os estoicos acreditavam na interconexão entre a mente humana e a ordem universal. No âmbito estoico, os sonhos são considerados manifestações da mente, influenciados pela harmonia cósmica. Ao analisar os símbolos presentes nos sonhos, é possível vislumbrar uma interação direta entre a psique individual e o logos do universo. Cada símbolo pode ser interpretado como uma expressão simbólica da ordem divina que permeia todas as coisas. A abordagem estoica para a simbologia dos sonhos também ressalta a importância da virtude e da sabedoria. Na interpretação estoica, os sonhos podem ser vistos como mensagens que direcionam o indivíduo para a busca da virtude e o aprimoramento da sabedoria. Símbolos recorrentes podem indicar áreas da vida que necessitam de atenção e desenvolvimento moral. Além disso, a filosofia estoica destaca a importância do controle interno e da aceitação das circunstâncias. Ao aplicar esses princípios à interpretação dos sonhos, os estoicos sugerem que, em vez de se fixar em interpretações superficiais ou temer eventos simbólicos, o indivíduo deve buscar compreender o significado subjacente e aceitar as lições que o sonho pode oferecer. Ao considerar o aspecto cultural, os estoicos reconhecem que a interpretação dos símbolos pode variar entre diferentes contextos sociais e individuais. No entanto, eles enfatizam a importância de buscar uma compreensão mais profunda, alinhada com os princípios universais da razão e da virtude. Em suma, a abordagem estoica à simbologia dos sonhos oferece uma perspectiva enriquecedora, conectando a mente individual à ordem cósmica. Essa filosofia proporciona uma base sólida para a interpretação dos símbolos presentes nos sonhos, destacando a importância da virtude, sabedoria e aceitação das circunstâncias como elementos fundamentais para a compreensão e crescimento pessoal. Na esteira da análise estoica da simbologia dos sonhos, é fascinante explorar diferentes categorias de sonhos, reconhecendo que os estoicos, embora não tenham abordado especificamente essas categorias, oferecem uma estrutura filosófica valiosa para interpretá-las. Os sonhos lúcidos, por exemplo, são um fenômeno intrigante que permite ao sonhador ter consciência durante o sonho, possibilitando a interação ativa com o ambiente onírico. Sob a ótica estoica, os sonhos lúcidos podem ser interpretados como um convite para exercitar a virtude e a sabedoria em um cenário controlado pela mente individual. Essa lucidez pode ser vista como uma oportunidade para praticar o controle interno e a autodisciplina, princípios fundamentais na filosofia estoica. Os pesadelos, por sua vez, muitas vezes despertam emoções intensas e desconfortáveis. Sob a perspectiva estoica, esses sonhos desafiadores podem ser interpretados como testes da resiliência e da capacidade de enfrentar adversidades. Os estoicos valorizavam a capacidade de manter a serenidade diante das dificuldades, e os pesadelos podem ser vistos como oportunidades para fortalecer essa qualidade interior, encarando os medos e as ansiedades de forma corajosa. Quanto aos sonhos premonitórios, que supostamente antecipam eventos futuros, os estoicos, com sua ênfase na aceitação das circunstâncias, poderiam sugerir uma abordagem equilibrada. Em vez de uma interpretação literal, os estoicos poderiam ver esses sonhos como lembretes da impermanência e da natureza cíclica da vida. Enfatizariam a importância de se preparar mentalmente para os desafios futuros, cultivando a sabedoria e a tranquilidade para enfrentar o que quer que o futuro reserve. É crucial reconhecer que a interpretação dos sonhos, assim como os próprios sonhos, é inerentemente subjetiva. A filosofia estoica, ao fornecer um quadro ético e cosmológico, oferece uma lente valiosa para analisar essas experiências oníricas, encorajando o indivíduo a buscar significados mais profundos e a aplicar princípios estoicos na compreensão e no aproveitamento dessas manifestações do mundo interior. A influência da cultura na interpretação dos sonhos é uma dimensão significativa a ser considerada, complementando a abordagem estoica. As crenças culturais desempenham um papel crucial na maneira como os símbolos oníricos são percebidos e compreendidos, adicionando camadas adicionais à complexidade da análise dos sonhos. Em muitas culturas, os sonhos são intrinsecamente ligados a elementos espirituais, mitológicos ou religiosos. Por exemplo, em culturas orientais, os sonhos podem ser vistos como mensagens divinas ou revelações espirituais. Já em culturas ocidentais, a interpretação dos sonhos muitas vezes está vinculada à psicologia e à análise simbólica, como proposto por Sigmund Freud e Carl Jung. Na tradição estoica, a ênfase na razão e na ordem cósmica poderia influenciar a interpretação dos sonhos de maneira distinta.
Uma cultura fortemente influenciada pelos princípios estoicos poderia atribuir significados mais centrados na virtude e na busca da sabedoria aos seus sonhos. Essa perspectiva pode criar uma abordagem mais pragmática e ética na interpretação dos símbolos, alinhada aos valores estoicos de autodisciplina e aceitação. Além disso, a cultura também molda a forma como os sonhos são compartilhados e discutidos. Em algumas culturas, os sonhos podem ser considerados pessoais e íntimos, enquanto em outras, a comunicação aberta sobre experiências oníricas é encorajada. Essas nuances culturais afetam a percepção individual dos sonhos, influenciando a importância atribuída a eles e a disposição para explorar seus significados. Do ponto de vista psicológico, a influência cultural nos sonhos pode impactar a saúde mental e emocional. Uma cultura que valoriza a exploração e compreensão dos sonhos pode promover uma abordagem terapêutica, proporcionando um espaço para reflexão e autoconhecimento. Por outro lado, em culturas que desencorajam a discussão aberta dos sonhos, os indivíduos podem sentir uma desconexão entre suas experiências oníricas e a vida diurna, potencialmente impactando o bem-estar psicológico. Em resumo, a relação entre cultura e interpretação dos sonhos é intrincada, moldando tanto a abordagem filosófica quanto as implicações psicológicas dessas experiências. Considerar a interseção entre a filosofia estoica e as influências culturais amplia nossa compreensão dos sonhos, oferecendo uma perspectiva mais abrangente sobre como essas manifestações do inconsciente podem ser percebidas e compreendidas em diferentes contextos culturais e filosóficos. A relação entre sonhos e emoções representa um aspecto intrigante da experiência onírica, adicionando uma dimensão emocional à análise estoica e às influências culturais. Os estoicos, com sua ênfase na serenidade e no controle interno, oferecem uma perspectiva única para compreender como as emoções se manifestam nos sonhos. Nos sonhos, as emoções muitas vezes se desdobram de maneira intensa e, por vezes, surreal. Do ponto de vista estoico, essas experiências oníricas podem ser interpretadas como oportunidades para praticar a tranquilidade diante das paixões e reações emocionais. Ao enfrentar situações emocionais desafiadoras nos sonhos, o indivíduo é convidado a exercitar o autocontrole e a aplicar os princípios estoicos de maneira prática. Em um contexto cultural, as emoções nos sonhos também podem refletir os valores e as normas emocionais da sociedade. Certas culturas podem atribuir significados específicos a emoções expressas nos sonhos, considerando-as como indicativos de estados de espírito, presságios ou até mesmo comunicações espirituais. A interpretação dessas emoções oníricas pode variar significativamente com base nas crenças culturais e nas normas emocionais vigentes. A análise das emoções nos sonhos também se entrelaça com a psicologia, particularmente com a abordagem de psicólogos como Carl Jung. Jung argumentava que os sonhos representam a expressão simbólica do inconsciente coletivo, incluindo elementos emocionais. Assim, emoções intensas nos sonhos podem ser interpretadas como reflexos das dinâmicas emocionais profundas que moldam a psique individual e coletiva. A investigação das emoções nos sonhos também levanta questões sobre a influência bidirecional entre o mundo onírico e a experiência diurna. Os estoicos, ao enfatizarem a importância do equilíbrio emocional, poderiam ver nos sonhos uma oportunidade para explorar e integrar emoções não resolvidas, contribuindo para um estado emocional mais equilibrado na vigília. Em conclusão, a relação entre sonhos e emoções oferece uma rica área de exploração, conectando elementos estoicos, influências culturais e a complexa interação entre o mundo onírico e a experiência emocional. Ao analisar as emoções nos sonhos, somos instigados a compreender melhor a natureza da mente humana e a explorar as possíveis implicações para o crescimento pessoal, a saúde mental e o entendimento mais amplo da psique. A terapia dos sonhos representa uma ferramenta valiosa no arsenal dos profissionais de saúde mental, e a análise estoica dos sonhos, juntamente com a consideração das influências culturais e das emoções, contribui para uma compreensão holística desse processo terapêutico. Psicólogos e terapeutas frequentemente adotam a análise de sonhos como uma abordagem para acessar o inconsciente e explorar questões profundas que podem impactar a vida diurna dos pacientes. A perspectiva estoica na terapia dos sonhos pode ser particularmente eficaz ao promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Os princípios estoicos de autocontrole, aceitação e busca da virtude podem ser aplicados de maneira prática durante a análise dos sonhos. Os pacientes são incentivados a examinar as reações emocionais nos sonhos, identificando padrões que refletem desafios ou áreas de crescimento pessoal. A terapia dos sonhos, sob a influência estoica, busca fortalecer a resiliência emocional e promover uma atitude mais equilibrada diante das circunstâncias da vida.
No contexto cultural, a terapia dos sonhos considera as crenças e valores específicos do paciente, reconhecendo que a interpretação dos símbolos pode variar significativamente entre diferentes contextos culturais. Terapeutas conscientes da influência cultural podem adaptar suas abordagens para garantir uma interpretação sensível e precisa dos sonhos, respeitando as perspectivas individuais e coletivas do paciente. A análise de sonhos também se beneficia da compreensão das emoções, conforme explorado anteriormente. Terapeutas podem ajudar os pacientes a identificar e explorar as emoções intensas nos sonhos, oferecendo insights valiosos sobre questões psicológicas subjacentes. A abordagem estoica, com seu foco na serenidade e autocontrole emocional, pode orientar os pacientes na integração dessas emoções para promover um equilíbrio psicológico mais saudável. Além disso, a terapia dos sonhos pode proporcionar uma ponte entre o consciente e o inconsciente, permitindo que os pacientes explorem aspectos de si mesmos que podem não ser facilmente acessíveis durante a vigília. A interpretação dos sonhos dentro de um contexto terapêutico oferece oportunidades para a autorreflexão, promovendo o entendimento mais profundo dos padrões comportamentais, relacionamentos e desafios pessoais. Em resumo, a terapia dos sonhos, enraizada na filosofia estoica e sensível às influências culturais e emocionais, destaca-se como uma ferramenta valiosa para profissionais de saúde mental. Ao integrar essa abordagem na prática terapêutica, os psicólogos e terapeutas podem oferecer aos pacientes um caminho enriquecedor para a exploração pessoal, o crescimento emocional e a superação de desafios psicológicos. A análise de sonhos recorrentes adiciona uma dimensão intrigante à terapia dos sonhos, pois sugere a presença de temas ou questões persistentes na psique do indivíduo. A abordagem estoica, com sua ênfase na busca da virtude e no autocontrole, pode ser particularmente útil ao abordar sonhos repetitivos, oferecendo uma estrutura para a compreensão dessas recorrências. A interpretação estoica dos sonhos recorrentes pode direcionar os pacientes para áreas específicas de desenvolvimento pessoal. Se certos símbolos ou situações reaparecem nos sonhos, os estoicos sugeririam que esses elementos podem representar desafios que demandam atenção e reflexão. A repetição dos sonhos pode ser vista como uma oportunidade para aprimorar a virtude em relação a questões específicas, convidando os pacientes a abordar tais desafios com uma mentalidade estoica de aceitação e autotransformação. A influência cultural também desempenha um papel crucial na interpretação de sonhos recorrentes. Em algumas culturas, a repetição de certos símbolos pode ser considerada um sinal de comunicação espiritual ou mesmo uma premonição. Terapeutas culturalmente sensíveis podem explorar essas perspectivas junto com os pacientes, permitindo uma compreensão mais completa e significativa dos elementos recorrentes nos sonhos. Além disso, a análise de sonhos recorrentes pode se beneficiar da compreensão das emoções envolvidas. A interpretação estoica pode ajudar os pacientes a lidar com as emoções intensas associadas a esses sonhos, incentivando a abordagem das questões subjacentes com serenidade e autocontrole. Terapeutas, ao trabalhar com sonhos recorrentes, também podem explorar a possível ligação entre esses padrões oníricos e experiências passadas, traumas ou desafios não resolvidos. A análise estoica pode orientar os pacientes na aceitação dessas experiências e no desenvolvimento de estratégias para lidar com as emoções associadas. Em conclusão, a investigação de sonhos recorrentes dentro do contexto terapêutico proporciona uma oportunidade única para o crescimento pessoal e a compreensão mais profunda da psique. Integrando as perspectivas estoicas, culturais e emocionais, os terapeutas podem orientar os pacientes na jornada de desvendar os significados subjacentes a esses sonhos persistentes, promovendo um caminho para o autoconhecimento, a resiliência emocional e o desenvolvimento contínuo. A prática de manter um diário de sonhos emerge como uma ferramenta valiosa para a terapia dos sonhos, especialmente ao abordar sonhos recorrentes. Os estoicos, com sua ênfase na reflexão e autoconhecimento, reconheceriam a utilidade de registrar sistematicamente as experiências oníricas ao longo do tempo. A manutenção de um diário de sonhos não apenas facilita a interpretação contínua, mas também oferece uma oportunidade para aplicar os princípios estoicos na prática diária. Ao registrar os sonhos regularmente, os pacientes podem identificar padrões, símbolos recorrentes e emoções associadas. Isso alinha-se com a abordagem estoica de autoexame e reflexão constante, permitindo que o indivíduo compreenda melhor as dinâmicas internas que se manifestam nos sonhos. A consistência na prática de manter um diário de sonhos auxilia na construção de uma compreensão mais profunda e refinada ao longo do tempo. Além disso, a técnica de registro proporciona uma visão objetiva das mudanças na experiência onírica, permitindo que o paciente e o terapeuta observem a evolução ao longo das sessões de terapia.
Essa abordagem é alinhada à filosofia estoica, que valoriza a autotransformação e o desenvolvimento contínuo. O diário de sonhos se torna um instrumento prático para rastrear o progresso e as áreas que necessitam de maior atenção. No contexto cultural, a prática do registro de sonhos também pode ser influenciada por crenças específicas. Em algumas culturas, manter um diário de sonhos é considerado uma ferramenta para a comunicação com o divino ou uma maneira de acessar sabedoria ancestral. A interpretação desses registros pode, portanto, ser enriquecida pela compreensão das crenças culturais subjacentes. Terapeutas podem orientar os pacientes na elaboração de seus diários de sonhos, incentivando a inclusão de detalhes específicos, emoções associadas e interpretações pessoais. Isso cria uma base sólida para discussões significativas durante as sessões terapêuticas, contribuindo para o entendimento mais aprofundado do mundo onírico do paciente. Em conclusão, a técnica de registro de sonhos representa uma ferramenta valiosa na prática da terapia dos sonhos, alinhando-se aos princípios estoicos de autoexame, reflexão e crescimento pessoal. A consistência nessa prática proporciona uma base sólida para a interpretação dos sonhos ao longo do tempo, promovendo uma compreensão mais profunda da psique individual e permitindo o desenvolvimento contínuo ao longo do processo terapêutico. A compreensão dos sonhos ao longo da história revela uma rica tapeçaria de interpretações culturais que refletem a complexidade da experiência onírica. Ao considerar as diversas abordagens culturais, terapeutas podem enriquecer ainda mais a terapia dos sonhos, incorporando uma compreensão mais ampla da diversidade de perspectivas ao longo do tempo. Nas antigas civilizações, como a egípcia, os sonhos eram frequentemente considerados mensagens divinas. Os egípcios acreditavam que os deuses se comunicavam através dos sonhos, fornecendo orientação ou previsões. A interpretação estoica poderia destacar a importância da busca da virtude mesmo nesse contexto, vendo as mensagens dos sonhos como oportunidades para aprimorar a moralidade e a sabedoria. Na Grécia Antiga, o pensamento platônico sugeria que os sonhos eram manifestações das almas imortais em um estado superior de existência. A perspectiva estoica, com sua ênfase na ordem cósmica, poderia abordar essas interpretações gregas considerando a conexão entre a ordem divina e a experiência onírica, enfatizando a importância de buscar a harmonia e a virtude mesmo em estados transcendentais. Durante a Idade Média, a interpretação de sonhos frequentemente estava vinculada à religião e à moralidade. Sonhos eram considerados tanto revelações divinas quanto reflexos dos conflitos morais individuais. A abordagem estoica poderia integrar essas interpretações medievais, incentivando a reflexão sobre valores éticos e a busca da virtude em meio a desafios morais representados nos sonhos. Na modernidade, com o advento da psicologia, teorias como as de Freud e Jung trouxeram abordagens mais psicológicas para a interpretação de sonhos. A análise estoica pode dialogar com essas teorias, enfatizando a importância do autocontrole, aceitação e crescimento pessoal, mesmo em meio às dinâmicas psicológicas complexas apresentadas nos sonhos. Convidamos você a explorar mais a fundo essas fascinantes conexões entre filosofia estoica, terapia dos sonhos e interpretações culturais ao longo da história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais informações sobre filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal. Fique por dentro das próximas discussões e continue a jornada de autoconhecimento e crescimento conosco.